A Câmara dos Deputados Federais inclui a punição a juízes e membros do Ministério Público no pacote anticorrupção. O texto foi aprovado na madrugada desta quarta-feira e segue agora para o Senado. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rosane Ferraz. Foram 450 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções ao texto base do projeto de lei de combate à corrupção. Entre os pontos aprovados pelos deputados está o que criminaliza a utilização de recursos não contabilizados formalmente, o chamado Caixa 2, com pena de 2 a 5 anos de prisão e multa. As penas serão aumentadas em 1/3 se os recursos forem provenientes de fontes vedadas pela legislação eleitoral ou partidária. Também passam a ser considerados crimes, venda de voto e o enriquecimento ilícito, com pena de 3 a 8 anos de cadeia. Tem também o confisco dos bens, além de aumentar a pena do estelionato, hoje de 1 a 5 anos de cadeia, para de 2 a 8 anos. Pelo texto aprovado, juízes e promotores poderão responder por crime de responsabilidade se, por exemplo, alterar decisão ou voto já proferido, julgar quando estiver impedido ou suspeito, exercer atividade político-partidária, se recusar a agir, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo e receber honorários. Os juízes entendem que a mudança seria uma ameaça à Operação Lava Jato e ao julgamento de crimes, especialmente daqueles praticados nas mais altas esferas. Os deputados retiraram do projeto de lei a possibilidade de os órgãos públicos fazerem teste de integridade com servidores públicos. A responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários só será possível em caso de irregularidade com enriquecimento ilícito e recusa das contas partidárias. Foram aprovadas 12 emendas ao projeto, todas rejeitadas pelo relator, e 16 destaques a alguns pontos do texto aprovados pelos deputados. A proposta segue agora para o Senado. E nós estamos aqui com o procurador integrante do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em Goiás, Hélio Telho Correia Filho. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde ao telespectador. Muito surpreso com essa votação na calada da noite? Bem, nós estamos aqui a sensação de ressaca, não é? Porque na prática o que a gente viu foi que 95% aproximadamente do pacote anticorrupção que recebeu o apoio e assinatura de mais de 2.400.000 brasileiros, mais de 95% foi simplesmente atirado na lata do lixo. Eles aprovaram uns 5%, algumas medidas que foram mostradas aí na reportagem, mas da mesma maneira que aprovaram essas poucas medidas, deram com a mão, tiraram com a outra, aprovando uma emenda que eu chamo de emenda salva-ladrão, que é uma emenda que visa acovardar o sistema de justiça, não é? Intimidar juízes e promotores, de modo a que o promotor ou o juiz ele venha a ser pessoalmente responsabilizado, possa perder o cargo, eventualmente até ir para a cadeia, dependendo do resultado da ação que ele tomar contra o corrupto. Então, vamos pegar um exemplo prático disso, procurador. Bom, a lei fala que o procurador que instaurar uma investigação sem que haja indícios de crime, ele comete crime de abuso de autoridade. Acontece que uma investigação, ela é instaurada exatamente para se coletar indícios de crime. É a investigação, né? É investigação, não é processo. Então, a gente recebe uma notícia de um roubo de dinheiro público e a gente não pode instaurar essa investigação se essa notícia não vier com provas já. Não é? Porque se a gente instaurar essa investigação para ir atrás das provas, nós podemos ser responsabilizados. Aí tem mais, ela diz, existem alguns crimes que são tão abertos que cabe qualquer coisa lá dentro. Não é? Então, por exemplo, diz que o promotor ou o juiz que agir de modo incompatível com o decoro do cargo também comete o crime de abuso de autoridade. Agora, o que é isso? Não é? Aquele PowerPoint do procurador Dallagnol seria incompatível com o decoro do cargo, não é? A interceptação telefônica que foi feita do ex-presidente Lula e posteriormente veio a público, isso seria um ato incompatível com o decoro do cargo? Propositalmente é a intenção de comprometer a investigação da Lava Jato ou acabar com ela? Ela acaba com a investigação não só da Lava Jato, ela acaba com praticamente todas as grandes operações de combate à corrupção, porque na prática o que vai acontecer?
O promotor, o procurador e o juiz, ele vai ser estimulado a arquivar. Porque se ele arquivar, não acontece nada com ele. Se ele investigar, se ele processar e depois isso pode se voltar contra ele. Então, ele vai, por isso que eu digo que é uma emenda que visa acovardar o sistema de justiça. Eu queria, inclusive, tem uma pergunta aqui, ela é curiosa, eu queria que o senhor respondesse. É o Antônio, lá da região Nordeste aqui. Ele diz o seguinte: acha que os membros do Ministério Público e do Judiciário devem responder na Justiça também pelos abusos que cometem. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que ele tem razão, nós devemos sim responder. Nós já respondemos hoje em 4 instâncias. Nós respondemos criminalmente pelos nossos atos, nós respondemos por improbidade administrativa, nós respondemos civilmente se a gente causar dano a outrem com o objetivo de causar dano, e nós ainda respondemos disciplinarmente. É claro que nós podemos... mas a gente não vê tantas punições. Pelos mesmos motivos que nós temos dificuldade de ver punições de criminosos do colarinho branco, ou seja, um sistema processual que cria brechas e que é aproveitada pelos criminosos do colarinho branco, também é aproveitada pelos maus juízes e maus promotores. Procurador, e essas medidas que nós havíamos proposto e que foram rejeitadas, elas resolveriam isso, porque elas também se aplicariam aos maus juízes e maus promotores. Mas não foi esse o objetivo da Câmara, não foi atingir os maus juízes e os maus promotores, foi atingir os bons juízes e os bons promotores. Rapidamente, para encerrar, vocês da Justiça pretendem se mobilizar no Senado? E até tem condição de mudar isso também? Sim, o Senado pode rever isso, o presidente da República também ainda pode vetar. Se o Senado rever isso, volta para a Câmara. Nós esperamos que, de cabeça fria, não é? Ontem à noite, na madrugada, havia um clima muito ruim no plenário da Câmara, um clima de revanchismo, de retaliação contra as investigações feitas pelo Ministério Público, né? Então, a gente espera que isso reverta. A gente precisa do quê? Do apoio da opinião pública, do cidadão, porque o cidadão ele tem que perceber o seguinte, que isso vai ser ruim para o cidadão, porque o promotor e o juiz que fica lá carimbando processo e arquivando, ele vai continuar recebendo o salário dele. Só que o cidadão que está esperando uma providência, uma ação concreta contra a corrupção, esse vai ficar a ver navios. Nós conversamos com o procurador Hélio Telho. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço.